Olá a todos, bem-vindos à terceira semana de aulas de Matemática 6 e hoje nós vamos falar de equações polinomiais. Então, está na tela os assuntos de hoje, vamos definir equações polinomiais, depois falar um pouco do teorema fundamental da álgebra e, por último, dar o conceito de multiplicidade, ok? Muito bem. Bom, então começamos aqui com a definição de equação polinomial. Então, a gente já sabe o que é um polinômio ou função polinomial, definida lá na primeira aula. Então, a gente chama de equação polinomial ou de equação algébrica a essa sentença que iguala o polinômio calculado na sua variável a zero, ok? Então, essa definição coincide com a definição do livro do Balestre. Se você for olhar o livro do Iesi, isso aqui é um teorema, né? Ele começa falando, definindo da seguinte forma. Deixa eu usar outra letra para não confundir, mas um polinômio f igual a um polinômio g. Tá? Isso é equação polinomial para ele, mas sempre que você tem isso, ele demonstra então que a gente pode jogar o g para o outro lado, formar um novo polinômio e chegar nisso aqui, ok? Então, isso é uma equação polinomial. Aqui desse lado é um polinômio. Lembrando o seguinte, que P sendo um polinômio, a variável dele consiste no número complexo, tá? Esse é o nosso universo. E, além disso, uma observação é que nem sempre isso aqui é verdadeiro, né? Então, por isso a gente nem chama de igualdade ou de afirmação, a gente chama de sentença. Por quê? Isso pode ser verdadeiro para todos os valores de x, todos os complexos, por exemplo, pode ser verdadeiro para apenas alguns deles, ou pode ser que nunca seja verdadeiro. Então, qualquer coisa pode acontecer, né? Dependendo do valor do x que você coloca aqui, tá certo? Então, essa expressão a gente não diz que ela é verdadeira ou falsa. Quando a gente substitui o valor de x, aí a gente pode fazer essa avaliação, tá bom? Então, aqui mais duas definições só para a gente enriquecer o nosso vocabulário. Se você tem um número complexo, aqui eu estou chamando de x0 o valor da variável x. Então, você tem um número complexo que quando eu substituo aqui ele dá zero, né? Então, se esse número torna a sentença verdadeira, então a gente fala que o x0 é a raiz da equação estrela. Lembrando que estrela é como a gente chamou essa equação inicial, tá? Eu vou mencionar a estrela várias e várias vezes. Então, lembrando que é P de x igual a zero. Então, quando eu tenho um valor que, quando eu coloco aqui dá zero, a gente diz que é raiz, ok? A gente já usava esse nome quando falava de funções, lá em todas as disciplinas que a gente estudou funções. Então, aqui a gente está falando de raiz da equação. Aqui, antes de falar do conjunto de solução, uma observação quando um número complexo é raiz da equação polinomial, a gente diz também que ele é raiz do polinômio associado a essa equação, tá? Então, a gente pode falar raiz do polinômio e raiz da equação polinomial, que são coisas equivalentes. Agora, vamos definir o conjunto solução. Então, o conjunto formado por todos os números complexos que são raízes da nossa equação inicial é chamado conjunto solução. Então, muitos dos exercícios e dos exemplos que a gente vai fazer vão consistir em encontrar o conjunto solução. Lembrando que a notação de conjunto é dessa forma. Então, você tem aqui, inicialmente, os valores do teu conjunto, né, dentro do universo que a gente está considerando, e depois da barra do tal que, as propriedades que eles têm que satisfazer. Se o conjunto for, só tem 3 soluções, a gente pode listar esse conjunto, né? Na verdade, o conjunto de solução, na maioria das vezes, a gente vai listar ele, né, por extenso mesmo, explicitamente, todas as soluções. Ok? Então, a gente sabe o que é raiz e o que é conjunto solução. Vamos ver um exemplo, então, que seria justamente a gente procurar o conjunto solução dessa equação x² menos 1. Então, quem que é o conjunto solução? Ou seja,
que valores que eu substituo aqui, no lugar do x, que isso aqui dá zero. Um segundinho para vocês pensarem. Espero que vocês tenham enxergado que se eu colocar x igual a 1, eu vou chamar aqui de x1 igual a 1, então eu tenho que 1 ao cubo menos 1 igual a 0. Ou seja, 1 é raiz do polinômio em questão aqui, que a gente não deu nome. Ok, a pergunta é, será que tem mais raízes? Será que não? Né? Então essa é a grande questão. Ao longo da disciplina, na próxima aula, a gente vai ver alguns métodos para encontrar todas essas raízes. E hoje ainda a gente vai ver um teorema que vai nos dizer quantas raízes a gente tem. Tá? Uma coisa que a gente pode usar aqui é um teorema da aula passada, que dizia que quando um número é raiz de um polinômio, então esse polinômio ele era divisível por x menos a raiz. Né? Lá a gente não tinha esse nome raiz, mas a gente dizia que p calculado no valor dava zero, que é exatamente a definição de raiz. Né? Então vejam que a divisão de polinômios vai nos acompanhar o tempo todo. Então tem que saber dividir polinômio. Então vamos fazer essa divisão aqui rapidamente. Então aqui vem x quadrado para dar x ao cubo menos x quadrado, subtraio, sobra x quadrado e baixo ao menos 1. Aqui vem x, então vai dar x quadrado menos x, subtraio, vai sobrar x menos 1. Olha só, exatamente igual, então aqui dá 1, que vai dar x menos 1, subtraio, resto zero. A gente já sabia que tinha que dar resto zero pelo teorema do resto, né? Também pelo teorema de D'Alembert, o teorema do fator, enfim. Bom, mas por que a gente fez essa divisão? Porque quando a gente faz essa divisão, o que a gente está dizendo? Que o polinômio que antes eu escrevia como x ao cubo menos 1, agora eu posso escrever como divisor vezes quociente mais resto, só que o resto é zero. Ou seja, eu baixei o grau, eu estava olhando para uma coisa de grau 3 e agora eu fatorei, através da divisão, em um polinômio de grau 1 e um polinômio de grau 2. O que a gente quer saber? A gente quer saber quando que isso dá zero. Então, é a mesma coisa que a gente exigir que esse lado aqui dê zero. E a gente sabe que um produto de números complexos é zero quando ou o primeiro fator é zero ou o segundo é zero. Então, daqui, exigir isso igual a zero nos leva a duas situações. Ou x menos 1 é igual a zero, ou x quadrado mais x mais 1 igual a zero. Bom, isso aqui a gente na verdade já tinha visto, né? Que x igual a 1 zerava aqui, que foi o que a gente utilizou para fazer essa divisão. Agora, aqui a gente tem uma quadrática que a gente sabe resolver, certo? Bom, então, vamos lá. Vou usar Bhaskara aqui. Então, x igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2a. Ih, deu delta negativo, né? Então, menos 1 mais ou menos raiz de menos 3. Então, vimos na matéria passada, né, matemática 5, que raiz de menos 3 é raiz de 3i. Portanto, tudo dividido por 2. Tudo dividido por 2. Portanto, essas são as raízes complexas do nosso polinômio de grau 2, da nossa equação quadrática. Tá certo? Muito bem. Então, a gente queria o conjunto solução. Então, a gente exigiu isso zero. Isso é equivalente a exigir isso aqui zero. Então, eu tenho ou isso. E não tem outro valor que eu substituo aqui que vai dar zero. Tá? Então, isso é uma coisa importante, né? Encontrar o conjunto de solução é garantir que eu encontrei todas e para isso eu tenho que ter um método, né? Eu tenho que mostrar como que eu encontrei. Não basta simplesmente eu chutar, é 1 e pronto, achei uma solução, vou para a próxima, o conjunto de solução é só o 1.
Não, eu tenho que usar algum tipo de método para garantir que eu peguei todo mundo, tá? Então, eu vou escrever aqui em cima a resposta, que seria o 1 é o menos 1 mais raiz de 3 e tudo sobre 2, e o menos 1 menos raiz de 3 e tudo sobre 2. Alternativamente, a gente poderia ter pego um atalho aqui, observando que x aqui é igual a raiz cúbica de 1. E, nesse caso, o nosso universo são os números complexos. Então, a gente já sabe que eu vou ter 3 raízes cúbicas de 1, que são exatamente essas 3 aqui, tá? Então, seria um atalho você usar a fórmula das raízes ou aquele conceito geométrico das raízes, né? Que eu tenho aqui, eu sei que uma raiz é 1, as outras vão ter que dividir minha circunferência em 3 pedaços iguais. Então, é fácil, né? Aqui é cosseno de 120, seno de 120, aqui cosseno de 240, seno de 240 e aqui do zero. Ok? Então, tem vários caminhos aí para vocês usarem e abusarem dos conceitos que vocês aprenderam nas aulas anteriores ou nas disciplinas anteriores. Vamos agora para um próximo exemplo. Então, de novo, vamos tentar achar o conjunto de solução. Bom, como é que faz, né? Então, dá para ver, por exemplo, que o zero não funciona, porque daria 2. Mas se eu colocar o 1, vai ficar 1 ao cubo, menos 2 vezes 1, menos 1 mais 2. Se eu somar tudo isso, dá zero. Ou seja, 1 é raiz. Ah, professora, como é que você sabe o que chutar? Então, essa pergunta não é uma pergunta com resposta fácil. Na próxima aula a gente vai ver alguns métodos do que chutar, do que tentar, tá certo? Mas no caso aqui eu peguei esses exemplos já pensando em um ser raiz para que eu pudesse fazer aqui explicar a sequência, né? O primeiro passo é sempre você chutar e achar alguma raiz aqui. Porque aí a gente vai agora baixar o grau para grau 2 e aí a gente sabe fazer. Se o meu exemplo aqui fosse de um grau maior, x a quarta, x a quinta, eu teria que encontrar mais raízes chutando para daí aplicar até chegar, né, numa quadrática que eu sei a fórmula. A gente viu também na disciplina passada a fórmula de Cardano, né? Mas a fórmula de Cardano ela é aplicável para um polinômio que não tem isso aqui, esse grau 2 aqui. Então, a gente teria que fazer a mudança de variáveis para cair nisso, mas seria uma opção, né? Na prática, é muito complicado decorar a fórmula de Cardano, então a gente usa o método mais geral, que vai funcionar para qualquer polinômio, tá? Bom, então, se eu pegar esse polinômio aqui e dividir ele por x menos 1, eu sei que é divisível pelo teorema de Lagrange, de D'Alembert. Então, vai dar x quadrado, que aqui dá x ao cubo menos x quadrado, subtrai 0, menos 2 mais 1, menos x quadrado menos x mais 2. Agora vai dar menos x, então vai dar menos x quadrado mais x. Quando eu subtraio, zero aqui, menos 2x mais 2. Então, eu venho aqui com menos 2, então vai ficar menos 2x mais 2, que é exatamente igual e dá resto zero. Então, agora eu venho aqui, vou fazer aqui de um jeito não muito correto de escrever, mas em geral, no papel a gente faz assim. Então, já venho igualando o meu quociente a zero, porque vocês viram, né, no exemplo anterior, que foi isso que nos revelou as outras duas soluções. Então, eu usei a decomposição aqui, o algoritmo da divisão, mas na prática o que a gente faz é igualar o nosso quociente a zero. Então, aqui estou fazendo de um jeito mais rápido. Vou igualar a zero, vou usar Bhaskara. Usem o que preferirem para resolver a equação de segundo grau. Menos b, mais ou menos raiz de... Espera aí que eu estou fazendo caca aqui. Então, menos b
mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, sobre 2a. Então, x ficou 1 mais ou menos raiz de 9, que é 3 sobre 2. Então, eu tenho uma raiz que é 4 sobre 2 e outra raiz que é menos 2 sobre 2. Então, acabei de encontrar, nesse caso, outras duas raízes reais. Então, meu conjunto de solução aqui é 1, que é raiz, 2 e menos 1. Se a gente for testar, todos eles vão zerar aqui em cima. E por conta do algoritmo da divisão, da decomposição que a gente fez, não existem outras coisas que zerem ou isso ou isso. Ok? Muito bem. Finalmente, um terceiro exemplo. Então, de novo, eu quero saber quem é o conjunto solução. A ideia é sempre começar chutando uma raiz. Então, se eu chutar o 1, fica 1 ao cubo, menos 1 quadrado, menos 1 mais 1, que deu 0. Então, x igual a 1 é raiz. A partir disso, eu divido por x menos a raiz. Efetuo a divisão. Então, aqui zerou, zerou. Baixo o que eu não tinha lá. Menos 1 vai dar menos x mais 1. Quando eu subtraio, zerou. Então, agora, esse aqui é o meu quociente, que eu vou igualar a zero. Então, x quadrado tem que ser 1. Então, o módulo de x tem que ser 1. Então, x é mais ou menos 1. E essas são as minhas duas raízes. Ok? Então, vamos lá. Conjunto solução, nesse caso, é o 1 menos 1 e o 1 de novo. Só que num conjunto a gente não repete valores, né? Então, nosso conjunto de solução tem aqui dois valores, tá? Então, eu dei esses três exemplos por conta dessa diferença. Aqui eu tenho dois valores, no anterior eu tinha 3 valores reais e no outro eu tinha um valor real e 2 valores complexos. Bom, chega agora de conta e vamos olhar um pouquinho graficamente. Então, começando do exemplo 1, né, na sequência aqui, o exemplo 1 era esse polinômio, essa equação polinomial dada por esse polinômio, e o gráfico é esse verde aqui, não tá dando para ver o meu mouse aqui, mas é esse verdinho, tá? Que corta aqui no 1. O exemplo 2, então era esse que tem gráfico vermelho. Ele tinha 3 raízes reais. Então, a gente vê aqui cortando, vermelho cortando 3 vezes o eixo. Enquanto o azul, que tinha uma raiz real, cortava 2 vezes o eixo. E o último, o terceiro aqui, que eu fiz em azul, então ele tinha lá o conjunto de solução tinha dois valores, né? O menos 1 e o 1, que são os valores onde corta aqui no eixo, tá? Encosta, né? Aqui corta, aqui encosta. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada melhor no que significa esse encostar e cortar, mas assim como nas funções, né? A gente sempre viu isso, as raízes são os valores onde domínio, onde a função corta o eixo x, tá certo? Então, verde, uma raiz real, vermelho, 3 raízes reais, azul, 2 raízes reais. Ok? Muito bem. Bom, vamos lá então agora conhecer a obra do nosso colega Gauss. Então, aqui é uma foto do matemático alemão Gauss. Na tese de doutorado dele, por volta de 1797, 1799, ele demonstrou esse teorema aqui, que é chamado Teorema Fundamental da Álgebra. Então, o que ele diz? Que todo polinômio P de grau maior ou igual do que 1, tá? Então, não pode ser um polinômio constante, que tem grau 0, e não pode ser o polinômio nulo.
todos os outros podem. Então, todo polinômio de grau n maior ou igual do que 1 admite pelo menos uma raiz. Então, a demonstração disso eu não vou fazer aqui, eu não a conheço, né? Teria que estudar bastante para conseguir entender essa demonstração, porque é a tese de doutorado do Gauss, né? Então, ele originalmente fez uma demonstração, depois acabou fazendo outras versões da demonstração desse teorema, até que em 1850, então mais de 50 anos depois da tese de doutorado dele, ele fez uma última demonstração que era totalmente algébrica, tá? Então eu não, como eu falei, não li essas demonstrações, não vou fazer elas aqui com vocês, mas isso é uma coisa muito importante, né, na álgebra. Então a gente já vai ver por que garantir que todo polinômio com grau n maior ou igual do que 1 tem pelo menos uma raiz é tão importante. Bom, aqui nos exemplos que a gente viu, todos passaram pelo menos uma vez, né, no eixo x. Mas eu poderia ter, por exemplo, deixa eu colocar aqui, eu poderia ter um polinômio tipo assim, que, por exemplo, x² mais 1, né? Então, qual que seria a raiz? Então, não esqueçam que o nosso universo são os números complexos. E o teorema de Gauss, o teorema fundamental da álgebra, ele vale nos complexos. Então, a gente sabe que as raízes aqui desse caso são as raízes do menos 1. Então, o que eu elevo ao quadrado que dá menos 1? A gente sabe que é mais ou menos i. Tá? Então, essa raiz que existe é uma raiz complexa. Eu nem coloquei complexa aqui, porque quando a gente definiu raiz, já foi dito que era complexo, né? Então, sempre tem raiz, mas ela pode ser complexa, né? Não real ou real, ok? Lembrando que os reais, né, estão contidos nos complexos. Então, quando eu digo que tem raiz complexa, pode ser uma raiz real. Ok, então esse teorema fundamental da álgebra, ele segue dele, essa demonstração agora não é muito difícil, segue dele o teorema que a gente chama teorema da decomposição, que diz o seguinte: todo polinômio p de grau n maior ou igual do que 1, vejam as mesmas hipóteses do teorema fundamental da álgebra, e aí eu redijo aqui, né, para mostrar, dizer quais são os nomes dos coeficientes aqui e o grau dele. Então, grau n, se eu estou falando que o grau é n, é porque esse o AN aqui não é zero, tá? Então, se tinha alguma coisa com zero aqui maior, eu joguei fora, e eu estou escrevendo o último cara aqui, o coeficiente líder, diferente de zero, né? Tá, então, esse é o nome do meu polinômio. Então, o teorema diz que ele pode ser decomposto em n fatores do primeiro grau, a saber, isso aqui. Então, o que é isso aqui? É o AN que multiplica esse produtório de fatores do primeiro grau. Então, equivalentemente, eu poderia escrever assim, de uma forma aberta, né? AN vezes x menos x1. Seria i igual a 1, vezes, isso aqui é um produtório, então é tipo somatório, mas no lugar da soma é vezes. Então, x menos x2 vezes, até chegar no xn. E esses x1, x2, xn são as raízes de p. Ok? Então, vejam, tomem cuidado que x... Aqui, índice i é diferente de x elevado a i, tá? Então, são coisas totalmente diferentes. Aqui é um expoente, aqui é um índice. E uma outra observação importante é que aqui a gente está afirmando que esse polinômio de grau n, tem n raízes. Então, o que significa isso? Se tivesse grau 3, como os nossos exemplos, eu estou dizendo aqui que tem 3 raízes. Mas a gente viu no nosso terceiro exemplo que o conjunto de solução deu só 2 valores, né? Então, a grande questão aqui é que essas raízes xi
não são necessariamente distintas. Então, não necessariamente distintas. Então, eu posso ter repetição aqui. Então, lá naquele exemplo, eu tinha o menos 1 e o 1. Então, eu posso ter aqui o menos 1, o 1, o 1, tá? Mas, então, esse é o teorema da decomposição. A demonstração dele está feita tanto no IESE quanto no Balestre e é uma aplicação direta do teorema de Gauss, porque você vai decompondo e a cada aplicação do teorema de Gauss você vai obtendo uma parcela dessas aqui, né? Um fator desses aqui. Ok? Então, vamos fazer um exemplo agora dessa questão da decomposição. Vejam, é fácil porque... É fácil não, né? Mas tendo as raízes, é fácil você escrever a decomposição, porque ele já te diz aqui exatamente como vai ficar. Olhem a demonstração se vocês quiserem entender como que se chega nisso. Então, eu estou voltando aqui nos exemplos que a gente já fez e eu anotei aqui as raízes que a gente obteve em cada caso, tá? Então, vamos lembrar também um pouco do método, né? Lá, como que a gente encontrou. A gente, então, decompôs o x ao cubo menos 1 em x menos 1, lembram? Vezes 1, era uma coisa de segundo grau, que daí tinha essas duas raízes complexas. Então, x menos a primeira raiz, então, menos meio, mais meio, menos i raiz de 3 sobre 2. E o segundo é tudo com um sinal contrário aqui na minha raiz. Então, fica mais meio, mais i raiz de 3 sobre 2. Então, esse polinômio aqui, ele tem essa decomposição em fatores do primeiro grau, pelo teorema da decomposição. O segundo aqui, então, a gente tem x menos 1, x menos 1 e x menos 2. Vou escrever aqui igual a zero, para ficar igual aqui em cima, né? Vou escrever aqui igual a zero também. Ok? Aqui é tranquilo, você tem 3 raízes, quando você multiplicar todo mundo aqui, você vai ter o grau 3 que você precisava. Agora, esse último é o que tem só duas, então, quem que eu vou repetir? Será que é o menos 1 ou o 1? Vamos lembrar do caminho que a gente fez. A gente achou que o 1 era a raiz, depois a gente chegou num polinômio, deixa eu voltar aqui para a gente relembrar. A gente chegou nesse aqui, ó, x² menos 1. Então, a conta que a gente fez foi essa aqui. Só que isso aqui é um produto notável, que eu posso abrir de novo como x menos 1, x mais 1, que foi as raízes que a gente encontrou daqui, né? Então, se vocês verem aqui, eu tenho as minhas 3 parcelas, e quem que apareceu 2 vezes? A raiz 1 aqui. Eu poderia, inclusive, escrever isso aqui da seguinte forma: x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. E não está errado, não está contradizendo o teorema da decomposição, porque eu tenho os meus 3 fatores e essas posições aqui são raízes, tá? A gente tem essa coisa diferente aqui de ter uma repetição. E isso já vai receber um nome, que é uma questão associada à multiplicidade da minha raiz, tá? Então, eu só queria aqui mostrar para vocês, deixei o gráfico aqui, ó. Então, o gráfico azul, ele encosta no 1, corta no menos 1 e encosta no 1. E é a raiz 1 aqui que está aparecendo 2 vezes, né? Lembrando que sempre vem com sinal contrário aqui. Então, essa aqui é a parte da raiz 1 e aqui é a parte da raiz menos 1, como se fosse x menos menos 1. Ok? Então, isso sempre acontece, né? Se eu encostar é porque a minha multiplicidade é maior do que 1, não é 1. Ok? Então, vamos logo definir, né, isso que eu estou falando de multiplicidade. Então, esqueci de sublinhar aqui. Então, dada uma raiz de um polinômio, a gente diz que essa raiz é uma raiz de multiplicidade K0, onde esse
K0 é um número natural maior ou igual do que 1. Então, multiplicidade K0 da equação estrela, aquela equação original, p de x igual a 0, se existe um polinômio Q0 tal que eu posso decompor o meu original p como o fator x menos a raiz em questão elevado com o expoente K0 vezes um outro polinômio. E esse outro polinômio não tem o x0 como raiz. Tá? É isso que está sendo dito aqui. Em outras palavras, esse termo x menos a raiz de multiplicidade K0 vai aparecer K0 vezes na decomposição de P, como no nosso exemplo 3. Ou outro jeito de falar também é que o polinômio P ele vai ser divisível por x menos x0 elevado a K0, mas não por x menos x0 elevado a K0 mais 1. Ou seja, se eu vou dividindo por x menos a raiz, eu consigo fazer isso K0 vezes. Se eu tentar fazer mais uma, não vai ser divisível, tá? Então, é isso que significa. Muito bem, então vamos novamente retornar aos nossos 3 exemplos. Então, aqui eu já agora coloquei eles decompostos, como a gente fez nos slides anteriores. E aqui eu vou perguntar, então, sobre a multiplicidade das raízes. Então, aqui no primeiro eu tenho 1 é raiz de multiplicidade 1. Da mesma forma, essa outra raiz que está aqui com o sinal trocado, que é menos meio mais i raiz de 3 sobre 2, é raiz de multiplicidade 1. E, por último, com o menos aqui, vou tomar a liberdade de escrever aqui, essa aqui com menos também é raiz de multiplicidade 1. Tá? Então, menos meio menos raiz de 3 sobre 2. Agora, aqui no segundo, então, essa primeira raiz é a raiz menos 1. É raiz de multiplicidade 1. Porque esse fator x mais 1 só aparece uma vez. A mesma coisa para a raiz 1 e para a raiz 2. É raiz de multiplicidade 1. O único que tem alguma diferença é esse último caso aqui. Então, essa primeira parcela nos diz que menos 1 é raiz de multiplicidade 1. E essa segunda parte nos diz que o 1 é raiz de multiplicidade, esse expoente aqui, 2. Tá? E a gente vê claramente essa multiplicidade aqui como essa coisa que encosta. Então, a gente já via isso nas quadráticas, né? Lembram quando o delta dava 0 e a gente tinha a nossa parábola encostando aqui no eixo e não cortando? Então, era justamente, a gente dizia que era uma raiz ou que eram duas raízes iguais, nesse sentido de duas raízes, né? De multiplicidade, tá? Então, pensando dessa forma aqui, observem que se eu somar as multiplicidades, então aqui eu tenho 3, 1 mais 1 mais 1, aqui eu tenho 1 mais 1 mais 1, aqui eu tenho 1 mais 2. Então, a soma das multiplicidades dá o grau do polinômio. Nesse sentido, a gente pode dizer que um polinômio de grau n tem n raízes, contadas as multiplicidades. Vou escrever isso aqui. Então, um polinômio de grau n tem n raízes, contadas as multiplicidades. Então, se uma raiz tem multiplicidades, se uma raiz tem multiplicidade 5, você vai contar ela 5 vezes, né? Nesse sentido aqui que eu digo contadas as multiplicidades. Ok? Bom, então é isso. Na nossa aula de
de quinta-feira, a gente pode, né, vai fazer mais exemplos, tragam as suas dúvidas, tragam exercícios do livro que vocês não conseguiram fazer, que aí a nossa aula fica mais produtiva, né? O objetivo de aprendizagem dessa semana é conhecer propriedades associadas às raízes de uma equação polinomial. Então, a gente viu alguns teoremas e vai entendendo a relação disso com o gráfico e tudo mais. Tá certo? Então é isso. Obrigada pela atenção e até quinta-feira.